comigo em Mateus, capítulo 6. Quantos estão firmados na rocha? Só alguns, né? Quantos estão firmados na rocha? Aleluia. A nossa rocha é Cristo. Nós estamos firmados nele. Ele é o nosso fundamento. Aleluia. Mateus, capítulo 6, versículo 6, nos fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Eu vou repetir. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Você lembra quando a sua mãe dizia para você: vá para o seu quarto? Você perdeu uma grande oportunidade de ir para o quarto, orar e buscar o pai, né? Os nossos pais sabiam de tudo. É que na verdade ficava um trabalho incompleto. Mas preste atenção. Quando você orar, vá para o seu quarto. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando você orar é porque aqui está implícito nessa palavra uma decisão já tomada. Quando eu estou indo para o caminho da oração, quando eu vou buscar a oração, o conselho do próprio mestre é: vá para o seu quarto, vá para um lugar secreto, vai para um lugar isolado, vai para um momento íntimo, só você e eu. Feche a porta para que ninguém interrompa, para que você não seja interrompido por alguém. Porque o que você vai fazer agora é algo muito importante e muito sério. Feche a porta, se resguarde, fique acolhido, só você e eu. E ore ao seu pai, que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto, o recompensará. Olha que lindo. Você está no secreto. Você sabe que você está buscando a Deus em espírito. Ele está presente com você no secreto. Mas você não pode vê-lo a olho nu. Você não pode apalpá-lo. Mas você sabe que ele está ali e você está falando com ele. E a Bíblia diz que ele está no secreto, olhando você, ouvindo você, recebendo as suas preces. Vamos também ler Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, verso 6, nos diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amados, eu não sei precisar, mas alguns domingos atrás eu havia falado sobre a graça de pedirmos a Deus, de sabermos pedir a Deus. Normalmente algumas pessoas ficam acanhadas de pedir a Deus, de falar com Ele da sua necessidade, e não pedem. E quando pedem, muitas vezes pedem errado, pedem mal. E aqui nós acabamos de ver o apóstolo Paulo falando à igreja em Filipos, para que eles não fiquem ansiosos. Olha, não precisa se preocupar, Paulo está dizendo, não precisa ficar ansioso, mas em tudo pela oração e pela súplica, pelo clamor
e com ação de graças, sempre agradecendo a Deus, apresentem seus pedidos a Deus. Você pode pedir. Deus quer ouvir o seu pedido, a sua oração. E aqui você já deve ter observado que nós temos os dois textos que acabamos de ler, falando para nós da importância da oração e o poder que há na oração. Esse é o tema desta noite, o poder da oração. Quantos aqui já andaram de elevador? Eu acho que quase todos. Mas eu vou fazer uma outra pergunta, que talvez você possa não se encaixar dentro dela. Alguma vez você entrou dentro do elevador e você teve que apertar o botão de emergência? Teve alguém aqui que já passou por isso? Muito difícil, né? Talvez até desesperador. Mas quando você apertou o botão de emergência, o que aconteceu? O problema se resolveu. Prova disso que você está aqui. Está ali, um botão de emergência. Sabe, amados irmãos, a oração, muitas vezes ela é tratada como um botão de emergência nas nossas vidas. Como um botão de emergência de um elevador, por exemplo. Nós só lembramos que existe o botão de emergência, porque aqui a maioria ergueu a mão. Mas 1, 2 ou 3 aqui apertaram o botão de emergência. Eu pergunto para você que não ergueu a mão, por que você que andou no elevador, ou anda no elevador, tem pessoas aqui que andam em elevador o dia inteiro aqui, que moram num prédio, por que você não aperta o botão de emergência? Hein, Lindsay? Por que você não aperta o botão de emergência toda vez que você entra no elevador? Por quê? Porque está tudo funcionando bem. É exatamente isso. Não é necessário você apertar o botão de emergência do elevador. Então você anda tranquilamente, mas você só vai se lembrar do botão de emergência quando você ficar preso. Conseguiu entender até aqui essa ilustração? O que eu quero dizer com isso? Que no reino de Deus, preste atenção nisso, a oração, ela não é o último recurso. Quando você está eu dei o exemplo do elevador, situação de emergência, último recurso, botão de emergência. Ou, sei lá, interfone, eu não sei como que é nos elevadores aí. Mas, no reino de Deus, a oração não é o último recurso. A oração, ela é o primeiro fundamento. A oração é o primeiro fundamento. A oração não é o que fazemos quando nada mais funciona. Preste atenção. A oração é o que fazemos para que tudo funcione segundo a vontade do Pai. Por isso que Paulo está dizendo para nós, orai sem cessar. Esteja conectado com Deus sem cessar, em todo momento. O poder da oração, eu quero em primeiro lugar falar sobre, para você que a oração, ela é um relacionamento. Acabamos de ver isso em Mateus 6:6. Ela é um relacionamento, ela não é um ritual. Que você vem, você se veste de um espiritual, de um religioso. Não, a oração, ela é uma prática constante. Ela é uma aproximação, ela é uma via de mão dupla, aonde você fala com Deus, aonde você busca o Senhor, e Ele está ali, e Ele recebe a sua oração, e Ele abençoa a sua vida. No verso 6 de Mateus 6, Jesus, Ele nos convida para onde? Para o quarto. Quarto é lugar de secreto.
Quarto é lugar de intimidade. Quarto é o lugar aonde você entra ali na sua casa. Quarto não é um lugar para que a visita chegue, entre no seu quarto, sente na sua cama, mexa na sua... Não, um quarto é algo muito pessoal, é muito seu. Aliás, nunca deixe isso acontecer. Exceto algumas casas, né? Às vezes a pessoa não tem como mudar isso, mas procure manter esta linha de separação. O quarto é um lugar pessoal. E o próprio Jesus está dizendo isso para nós sobre a oração. Ele nos convida para o quarto. O foco aqui não é a performance religiosa. O foco é a intimidade que a oração nos apresenta. Outra coisa sobre a oração, querido amigo e irmão que está aqui. Deus não quer, na sua oração, um relatório de palavras ensaiadas. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor meu Deus. Eu quero te agradecer, Senhor meu Deus. Aí você fala, mas eu já sei que Ele é Senhor Deus. Você não precisa repetir. Vamos crescer. Vamos melhorar este vocabulário. Vamos melhorar esta intimidade com Jesus. Eu estou dando um exemplo, eu não estou criticando, por favor, não me interprete mal. Mas muitas vezes a pessoa, numa frase, cada 3 palavras é repetida a mesma palavra. Você precisa melhorar. Você que é casado, você não chega para o seu amor e diz: ah, amada minha, como você é amada. Ah, eu te amo tanto, amada minha. Ai, amada minha, eu amo você demais, amada minha. Não, você coloca outras palavras. Você busca do seu interior as questões mais íntimas, o que você está sentindo, o que você está precisando, como você olha para Ele, o que você vê nele. Isso é uma comunicação, uma conversa íntima, um relacionamento, aonde você rasga o coração e diz para Deus: Pai, a verdade é que eu não estou bem. Essa semana eu tive um tempo assim de abrir o coração, que eu mesmo até fiquei assustado. Mas eu falei para Deus: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me ama e o Senhor não vai me deixar de lado por causa disso. Mas eu queria falar algumas coisas para o Senhor sobre mim. Que eu não vou falar para você, é claro, porque era questão de quarto, de relacionamento, de intimidade, aonde eu estou mostrando para Deus minhas deficiências. Ninguém gosta de mostrar suas deficiências para os outros, mas para Deus você pode fazer isso. É tão bom quando você quer mencionar as qualidades, né, ainda mais as suas. Às vezes é difícil você fazer isso. Para os outros, normalmente fazemos assim. Não falamos dos nossos fantasmas, dos monstros que muitas vezes passam por dentro da nossa mente. Mas para Deus você pode falar, porque Ele vai ouvir você. Você pode falar dos teus fracassos para Ele. Você pode ter um tempo ali e dizer: Pai, eu queria dizer para o Senhor uma coisa que o Senhor já sabe, mas eu preciso falar isso. Eu me vejo assim, eu me vejo assim, desta maneira. Eu preciso, Senhor, da Tua ajuda. Eu preciso da Tua direção. Eu sinto, Senhor, que às vezes eu não consigo ouvir o Teu retorno. Sabe, uma conversa verdadeira assim com Deus. É isso que Jesus está propondo para nós quando Ele fala da importância do relacionamento através da oração. Então guarde isso, oração é relacionamento, não é um ritual que eu tenho que fazer, tem que ser desse jeito, tem que ser de joelho. Temos que orar de joelhos, mas não tem que ser de joelhos, entende isso? Você pode orar deitado, não há pecado nenhum nisso. Você só tem que tomar cuidado, porque se você está ali driblando o sono, você está ali, pronto para dormir.
Eu não sei se eu já contei uma história para você, do guarda-chuva, alguém lembra dessa história aqui? Estávamos orando e eu estava deitado, era a minha vez de orar. Eu comecei a orar: Senhor, muito obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Senhor, o homem do guarda-chuva, Senhor. Meu Deus, começou a entrar palavras que não tinha nada a ver na minha oração. Aí sim é perigoso, porque o diabo está andando ao redor como um leão que ruge pronto, procurando alguém para tragar. E ele pode usar a sua boca, a sua vida, então tem que tomar cuidado. Vai orar deitado? Preste atenção. Davi é um exemplo disso. Davi estava lá nas campinas, cuidando das ovelhas. Quantos salmos que ele escreveu, que é uma oração, e ele está falando: Senhor, eu penso em Ti, em todos os momentos da minha vida. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Deitado. Então, não é a posição. Claro que você vai ter que procurar sempre honrar ao Senhor, honrar a Deus. Não pode dar qualquer coisa. Você pensa que se você se ajoelhar é uma manifestação de honra a Deus, faça isso. Ore assim. Quer orar em pé? Ore em pé. Quer orar sentado? Ore sentado. O que você precisa fazer é orar, é ter intimidade, relacionamento com o nosso Deus. Amém, igreja? Então, peça a Deus: Senhor, me ajude a poder falar contigo. Me ajude, Senhor, a pôr palavras na minha boca que agradam o Senhor. Meu vocabulário possa ser verdadeiro e diferente a cada dia. O que Deus quer de você e de mim como filhos é a sinceridade do nosso coração. Nunca mascare nada a Deus. Seja sincero, mesmo que quando você sabe que Deus sabe tudo sobre você, fale a verdade. Eu costumo dizer que confessar pecados não é você chegar para Deus e dizer: Senhor, perdoe todos os meus pecados. Não. Pedir perdão a Deus é você dizer tintim por tintim. Detalhes: Senhor, infelizmente, eu fiz desta maneira. Eu pequei, Senhor. Eu pensei assim. Eu errei assim. Senhor, por favor, me perdoe. Agora, limpa os meus pensamentos, limpa o meu coração, Senhor. Porque eu entristeci o Senhor, e isso não te agradou. Não é pedir perdão por baciada: Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não, você tem que ter intimidade com Deus, falar a verdade. Então, é importante entendermos isso. A porta fechada que Jesus está dizendo aqui, ela mostra para nós a exclusão das distrações e a necessidade da aprovação humana. Vamos deixar para fora, para que nós possamos focar na única pessoa que importa, que é o foco da minha intercessão, é o foco da minha oração, é o foco da minha busca, que é o meu Deus. Você está entendendo? Diga amém. Amanhã, segunda-feira, quando você for orar, quando nós formos orar, eu quero dar aqui um conselho para você. Assim que você acordar, logo cedo pela manhã, não necessariamente a hora que você te põe os pés no chão, mas nessas primeiras horas, esses primeiros momentos do dia, dedique ali pelo menos 5 minutos para você falar com Deus, para você falar com Ele das coisas mais verdadeiras do teu coração. Assim como você faria com um amigo que talvez te ligasse e você atendesse o telefone logo cedo pela manhã. Você vai certamente dizer: bom dia,
Como vai? Tudo bem? Eu estou bem, e você? O que você está precisando? Por que você está me ligando? Eu não sei como que você costuma falar no telefone, né? Estou imaginando. Mas você não vai chegar a atender o telefone e ficar em silêncio, ouvindo. E a pessoa falando, viu? Será que você poderia me fazer um favor? E você fica em silêncio. Não, você vai conversar, tem uma conversa. Ela pode te perguntar, como foi sua noite de sono? Você vai dizer para ela. Mas se você fica calado, olha que estranho. Fala com Deus. Se comunica com Ele. Fala para Ele, Senhor, essa noite eu não dormi bem. Se isso aconteceu de fato. Eu não dormi bem, Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude. Eu quero dormir melhor. Me ensina, Senhor, a como eu me conduzir durante esse dia, para que eu possa à noite ter uma noite de descanso. Senhor, hoje eu vou para o trabalho. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Tem um problema lá para resolver. Senhor, lembra da conta do meu banco? Senhor, o saldo está negativo. O Senhor pode me ajudar? Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu amo o Senhor. Eu sei que o Senhor estende as mãos para me ajudar, para me abençoar. E tantas outras coisas que você pode conversar com Deus. Se eu ficar aqui mencionando várias coisas, vai ser muito mais de 5 minutos a sua oração. Só 5 minutos que você vai pegar para falar com Deus, exatamente como você faria com uma pessoa, um amigo seu. Esqueça, rasgue seu coração, esqueça aquele evangeliquez que muitas vezes a gente vem com palavras tão polidas. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos nesta manhã. Não tem problema você falar isso, mas por favor, você é filho. Você não chega para o seu pai e diz, meu amado pai, salve, salve, eu preciso da tua ajuda neste dia. Você fala com ele, pai, sabe, pelo menos minhas filhas são assim. Chegam para mim sem cerimônia. Pai, eu estou precisando disso, o senhor pode me ajudar? Pai, será que o senhor pode fazer isso por mim? Pai, tal e tal coisa. Intimidade. Chega, dá um abraço, dá um beijo. Deus não está em carne e osso ao seu lado, mas você pode dizer para ele, Senhor, eu gostaria de te dar um abraço nessa manhã. Porque eu sinto a tua presença aqui comigo. Eu gostaria, Senhor, de dar um beijo no seu rosto. De olhar para o seu rosto. De imaginar como o Senhor é. Eu gostaria de saber mais sobre o Senhor. Será que o Senhor nesse dia poderia fazer alguma coisa? Mesmo que o Senhor já tenha feito todos os dias da minha vida e eu não tenha percebido. Mas para que eu possa ver, dá um sinalzinho para mim, Senhor. Sabe, é um relacionamento, uma intimidade. Se você estiver cansado, como eu já mencionei aqui, da cama, diga para ele, Senhor, estou cansado. Preciso da tua força. Se você passou por uma situação que você ficou com raiva, diga para ele, Senhor, eu estou nesse momento não é de ti, Senhor, mas com muita raiva. Será que o Senhor pode me ajudar, Senhor? Porque se eu for fazer do meu jeito, eu vou fazer bobagem. Essa moto que acabou de passar, Senhor, tenha misericórdia dela. Sabe umas coisas do dia a dia? O barulho, o som do vizinho, o batuque do carnaval, a gritaria da criança, o cachorro e sabe, os seus nervos vão subindo e você não sabe como controlar isso. Vai aos pés do teu Senhor. Tudo que você precisar, querido irmão, vá através da oração e se achegue ao Senhor. Amém? A lição para nós o pedido aqui é, transforme o monólogo religioso em um diálogo real e verdadeiro.
Em segundo lugar, a oração, ela gera paz em meio ao caos. O tema é o poder da oração. Ela tem esse poder, ela gera paz em meio ao caos. O apóstolo Paulo falou em Filipenses, sabe onde ele estava quando ele escreveu esta carta aos Filipenses? Ele estava dentro da cadeia, dentro de uma prisão. Você não vê Paulo pedindo, Senhor, me tira daqui. Olha o que fizeram comigo. Eu não fiz nada e me colocaram nesta cadeia, eu não aguento mais isso, Senhor. Não, Paulo não está falando assim. Paulo está falando de outra maneira. Paulo está demonstrando outro nível de intimidade com Deus. Ele não ora para a crise parar, passar. Não, ele não ora por essas coisas. Mas ele ora para que a paz guarde o seu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ele está preso e ainda está enviando uma carta à igreja, motivando a igreja, animando a igreja, aconselhando a igreja, para que ela permaneça fiel a Deus, na sua intimidade com Deus. A oração, amados irmãos, é o mecanismo de troca. Nós entregamos a nossa ansiedade a Deus e recebemos sobre nós a sua paz, que excede todo entendimento. Toda vez que um pensamento de ansiedade surgir, de repente hoje, não tente apenas não pensar nele. Pega esse pensamento que apareceu e transforma esse pensamento numa oração, numa oração curta a Deus. E termine com um motivo de gratidão. Pegue isso e transforme num motivo de gratidão a Deus. Por exemplo, Senhor, eu entrego esta situação, seja ela qual for. Eu mencionei aqui a questão do banco, né? Muitas vezes são questões que nos preocupam. Senhor, eu entrego a minha conta bancária. Isso é uma petição. Você está pedindo a Deus. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nunca me deixou e não deixará faltar o pão de cada dia na minha vida. Entende? Você estava numa necessidade e já se lembra o que Deus prometeu que fará na sua vida. Isso é gratidão. Então, a oração gera paz quando estamos numa crise, se nós soubermos chegar até Deus. E em último lugar, a oração, ela muda ambientes espirituais. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A oração muda ambientes espirituais. Antes de você entrar num lugar, você precisa orar, para que aquele lugar seja transformado pelo poder da oração que é feita anteriormente. Vai entrar numa casa, ore antes, abençoa, prepara o lugar. Vai entrar num novo trabalho, vai se apresentar pela primeira vez ali a pessoa do RH, numa agência de emprego. Você antes ora a Deus, prepara o terreno, prepara o ambiente. Vai sair de casa para ir para a escola ou para ir para o trabalho, ora antes, Senhor, eu entrego agora este momento, este lugar, esta estrada, esta rua, aquela pessoa, Senhor, que vai me abordar, enfim. Porque a oração, ela muda os ambientes. Se você hoje está aqui, você está enfrentando um problema no seu trabalho com alguma pessoa que trabalha lá com você, está difícil, eu quero te dizer uma coisa, faça isso que eu estou lhe aconselhando. Ore antes, anteceda isso, ore, apresente esta pessoa e você amanhã vai se surpreender quando você chegar no seu trabalho.
Porque a oração muda ambientes. A oração ela tem poder, a oração ela tem autoridade para alterar a atmosfera ao nosso redor. A oração faz isso. Onde há discórdia, a nossa oração ela traz harmonia. Onde há desespero, a oração ela traz esperança. Guarde isso no seu coração. Quando nós oramos, nós trazemos o governo do céu para os conflitos que estão à nossa volta. Trazemos o governo do céu para os conflitos da terra. Vou falar mais uma vez. Quando nós oramos, nós trazemos o governo do céu para os conflitos da terra. Guarde isso no seu coração. Antes de você entrar numa reunião de trabalho, numa reunião de família, numa situação difícil, numa sala de aula tensa, ou mesmo ao chegar na sua casa após um dia difícil, um dia longo, pare por 30 segundos e apresente-se a Deus. Fala para Ele o que vem a seguir. Senhor, agora eu vou passar por isso. Agora eu vou entrar na minha casa. Em silêncio no seu coração, peça a paz de Cristo. Senhor, que a tua paz invada aquele lugar. Vai à minha frente. Antes de você falar qualquer palavra, Deus já agiu no seu favor. Amém? Eu creio nisso. Você crê nisso? Então pratica isso. Vamos praticar isso sempre. Vamos ser os portadores da presença de Deus nos ambientes por onde Ele nos colocar. E nós vamos experimentar tremendas bênçãos de Deus. A oração, eu quero finalizar, concluir. A oração ela sustenta as estruturas da nossa vida, as estruturas coletivas da nossa vida. Por exemplo, a igreja, a família. Uma igreja que ora, guarde isso, uma igreja que ora, ela discerne melhor. Ela tem um discernimento polido, porque ela está conectada com os céus. As decisões de uma igreja que ora, elas param de ser, a decisão para de ser baseada numa lógica humana, terrena, e passa a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque é uma igreja que ora. Na família, por exemplo, uma família que ora permanece unida. Pastor, a minha família não está muito bem nesse quesito. Comece a orar. Comece a orar você. Não espere que outros façam. Até que você vai sentir o momento e a oportunidade que Deus vai te dar. Daqui a pouco você vai convidar o seu marido para orar junto com você. Seus filhos, seus irmãos, seus pais, sua sogra. Venha cá, sogra, vamos orar. Sogro, venha cá. E você vai ver o agir de Deus, porque Deus opera na oração quando há unidade. Ele faz milagres. A oração em conjunto, ela quebra o orgulho. É impossível, amados irmãos, odiar alguém com quem você compartilha o coração diante de Deus. Não tem como ser diferente disso. A oração, ela tem esse poder de fazer isso. Eu quero então deixar estes conselhos nesta noite para as nossas vidas, para que esta semana seja uma semana de vitória, de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Nós começamos esta semana, na quarta-feira, começamos uma semana especial, aonde nós vamos estar orando por 3 pessoas, que são importantes para nós. Pode ser alguém da família, pode ser alguém que um dia esteve nos caminhos do Senhor,
mas se afastou de Deus, está longe de Deus, perdido. Pode ser alguém que ainda não é convertido a Jesus, nunca se voltou para Deus. Deus quer usar a sua vida para isso. Então esta semana, primeira semana, trouxemos a estratégia de cada um de nós buscarmos o nome de 3 pessoas. E o título é Os Meus 3 para Jesus. Quem são os teus 3? Quais são? Se você ainda não escolheu esses 3, você precisa fazer isso até quarta-feira, de quarta a quarta. Escolha 3 pessoas. Vizinhos, pessoas do trabalho, da escola, coloca lá 3 pessoas. Se você é um homem, de preferência, procure 3 homens. Se você é uma mulher, procure de preferência 3 mulheres. Então você coloca isso diante de Deus. Porque nessa próxima semana, a partir de quarta-feira, nós entramos num novo estágio com esses 3 nomes que nós estamos orando. Junto disso, nós trouxemos um conselho, eu acredito que os líderes devem ter colocado isso nas células, para que ao levantar pela manhã, você separe 5 minutos. 5 minutos. Para cada minuto, você vai estar orando por um propósito em relação a essas vidas que nós vamos e desejamos buscar para que o Senhor as salve. Amém? Deus quer usar a sua vida. Talvez você possa olhar para você e não perceba, acha que você acha que você não tem tantos talentos assim. Meu irmão, eu tenho certeza que você tem, mas isso não é importante agora. O que é importante agora é que todos nós possamos entender que nós temos um chamado de Deus. Há uma grande comissão que foi dada a nós, a cada um de nós, independente dos nossos dons e talentos. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Façam deles discípulos. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem eles a guardarem as coisas que eu vos tenho ensinado. Esse é o chamado de Jesus para esta igreja, para mim e para você. Deus pode usar você a alcançar vidas que o seu irmão que está ao seu lado não tem acesso. Você tem acesso. Deus vai usar a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé nesta hora.